Meus queridos, como vocês estão? Eu espero que bem. Estou aqui para a terceira aula sobre soterologia, que trata, sobre a doutrina da salvação. Como e por que a salvação ela acontece. Eu não sei por qual rede social você está assistindo essa aula, mas saiba que no YouTube, no meu canal do YouTube, nós temos um material mais completo. Eu terminei há mais ou menos 3 semanas uma gravação da aula com 6 vídeos, 5 ou 6 vídeos sobre escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, na visão pré-milenista. Se você quiser ter acesso a essas aulas, você pode acompanhar pelo canal do YouTube, meu canal do YouTube, que vai ficar aí à disposição de vocês na descrição do vídeo. Se você estiver assistindo pelo Facebook e pelo Instagram, tá bom? Nas aulas anteriores, nós explicamos um pouco o que é soteriologia, a sua importância, uma introdução. E falamos sobre a predestinação e a eleição. E eu quero aqui, em poucos minutos, lembrando que essas aulas, que esse conteúdo que já foi trabalhado aqui, ele se encontra disponível lá no meu canal do YouTube. E já de antemão quero te pedir para que você assista, tome notas, seja edificado pelo Senhor, mas que você também me ajude na evangelização, para que você curta e compartilhe e também comente. Fazendo isso, você ajuda o meu canal a crescer e ajuda na evangelização, no avanço da evangelização, que é o meu objetivo. O meu único objetivo é esse, a evangelização, cumprir o ID de Cristo e a glória de Deus, tá bom? Que o Senhor, ele abra os olhos, os ouvidos, o entendimento de todos aqueles que assistirem essa aula agora. Que possa haver conversão, transformação, esclarecimento, consolação, segurança no que diz respeito à salvação. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Falando sobre soterologia, eu quero te pedir perdão se você ouvir algum barulho aqui ao meu redor. Eu já oro a Deus para que o Senhor me dê condições de preparar um ambiente mais apresentável, silencioso, que a gente com mais equipamentos para que nós possamos, por aqui, estar divulgando a palavra de Deus. Mas vamos lá, falando sobre soterologia, nós vamos hoje falar sobre a aquisição e sobre a libertação, Nós vamos estar falando, sobre a salvação e sobre essa parte, ou essas partes, que integram o processo da salvação. Essas camadas, me permita dizer assim, a aquisição e a libertação. A aquisição é o seguinte, diz o seguinte: Deus comprou, do grego agorazo ou agorais, ou adquiriu, do grego também peripopeio ou peripoié. Não sou bom no grego não, gente. Deus comprou o crente para si e o preço que pagou foi o sangue do seu próprio filho, Como um escravo que foi adquirido por precioso valor, o cristão agora pertence a Cristo, sendo servo dele para sempre. E aí nós temos aqui algumas referências bíblicas que eu quero ler com você. E a primeira dessas referências, ela está em Atos, capítulo 20, versículo 28. Você pode acompanhar comigo na sua Bíblia, que diz o seguinte: cuidem de vocês mesmos
e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então nós temos aqui na nossa primeira referência sendo dito que o salvo, o cristão, o eleito, ele foi comprado, né? Ele foi adquirido pelo próprio sangue do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo aqui está falando para os obreiros daquela época, para que eles cuidassem de si mesmos e para que eles cuidassem do rebanho de Deus, do rebanho do Senhor. Eles que foram colocados pelo Espírito Santo para apacentarem o rebanho, né, os salvos, os crentes, e a importância desses salvos e desse trabalho se dá, né, a importância da Igreja de Deus, que é composta pelos salvos, ela se dá pelo fato de que o salvo foi comprado pelo próprio sangue do Senhor Jesus. E reforçando já o que foi lido aqui, em Atos 20 e 28, nós podemos ler também 1 Coríntios 6, 20, que também fala sobre essa aquisição do salvo, né, ou de Cristo, que foi feita, essa aquisição que o Senhor Jesus ele fez por meio do seu próprio sangue. E no capítulo 20 do versículo 6, de 1 aos Coríntios, está assim: porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, o cristão ele precisa ter uma vida diferente, um comportamento diferente, um cuidado com a sua vida pessoal, né? Justamente por esse motivo, porque o salvo, o cristão, ele foi comprado pelo sangue de Cristo. A moeda que pagou o valor do salvo, que pagou pela salvação do salvo, do cristão, você que me assiste aí agora, a moeda foi o sangue do próprio Senhor Jesus. Então o apóstolo está dizendo aqui, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Mas nós temos também aqui, no capítulo 7, o versículo é o versículo 23, onde o apóstolo diz assim, versículo 23, vocês foram comprados por preço. Não se tornem escravos de homens. Mais uma vez, o apóstolo Paulo ele está falando aqui sobre a aquisição, né? Que o cristão ele foi adquirido pelo sangue do Senhor Jesus. E fala da importância, da relevância, né, do peso que teve a moeda, ou que tem a moeda que pagou o valor do salvo, que é o sangue de Cristo. E em Apocalipse capítulo 5, o versículo 9, Apocalipse 5, versículo 9, é dito o seguinte: e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E isso aqui é bem interessante. Por quê? Porque o Senhor, ele tem salvos de todos os povos, todas as culturas, todas as línguas, todas as raças, todas as épocas, né? Não são apenas os judeus ou os israelitas que são salvos, que são o povo de Deus. Deus ele tem salvos que constituem o seu povo hoje na nova aliança de toda a terra, cor, cultura, etnia, né? Posição social. Deus ele tem os seus salvos e eleitos e os seus adquiridos pelo sangue de Cristo de todos os
povos, tribos, línguas e nação. Muito bem. Até aqui eu acredito que você tenha compreendido a aquisição. A aquisição é o ato de que a aquisição é Deus comprando ou adquirindo o crente para si, e o preço que foi pago foi o sangue do seu próprio Filho Jesus Cristo. Então, esta é a aquisição, tá bom? A aquisição é uma das formas, né, um dos meios de se compreender, ou uma das linguagens que a Bíblia usa para tratar sobre a soterologia, né, sobre a salvação do cristão. Então, você foi adquirido, eu fui adquirido, você que recebeu Jesus como Salvador, você foi adquirido pelo sangue do Senhor Jesus. O teu preço, né, o preço pelo teu pecado foi pago por Cristo lá na cruz do Calvário. Então isso deve motivar você e a mim a vivermos de acordo, né, com o preço que foi pago pela nossa aquisição. Mas a segunda colocação sobre a salvação, a segunda colocação sobre a salvação, né? A segunda palavra que nós temos aqui, que trata sobre a soteriologia, que trata sobre a salvação, é a libertação. A libertação, hoje, é o segundo aspecto que compõe a salvação. Então, nós falamos sobre o aspecto da aquisição e nós vamos falar aqui agora sobre o aspecto da libertação. De acordo com Gálatas, no capítulo 3, versículos 10 ao 11, todas as pessoas estão debaixo da maldição da lei, sendo consideradas condenáveis diante de Deus, em virtude de sua transgressão. E é interessante que muitas pessoas não aceitam isso. Elas não aceitam que elas falharam contra Deus, que elas pecaram contra o Senhor e que elas estão debaixo da maldição da lei mosaica, né? Não tem lá no Êxodo, quando é tratado sobre os 10 mandamentos, né? Nós temos ali em Êxodo 20 sobre os 10 mandamentos. Mas na realidade, a lei ela se compõe de cerca de 613 mandamentos, ordens, ordenanças, né? E não há ser humano na Terra que tenha conseguido, com exceção do Senhor Jesus, cumprir ou obedecer essas 613 ordens. Mas existem pessoas que acreditam que não são pecadoras, que não têm pecados, que são boas, que são santas, à parte de Cristo, né? E que não necessitam de Deus e que não necessitam do Senhor Jesus. Porém, um dos aspectos da salvação é a libertação, né? E fica claro em aos Gálatas 3, 10 e ao 11 que todas as pessoas elas estão debaixo da maldição da lei mosaica, que são consideradas condenáveis diante de Deus, em virtude das transgressões, dos seus pecados, né? E nós vamos ler aqui agora em Gálatas o que Paulo escreveu sobre esse tema. Eu quero que você leia comigo Gálatas capítulo 3, o versículo 10 e o versículo 11. E olha o que o apóstolo diz: pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito:
Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, está mais do que claro aqui o que o apóstolo Paulo disse. Ninguém pode ser salvo, ninguém pode ser liberto, né? Ninguém pode ser adquirido por meio da lei de Moisés. Então, para que nós sejamos libertos, adquiridos, para que nós façamos parte do povo eleito e para que nós sejamos o povo predestinado, nós necessitamos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E daquilo que ele fez na cruz. E aí nós precisamos ser comprados, como está lá no aspecto anterior, né, que foi a aquisição, que tratamos em Atos 20 e 28, 1 Coríntios 6, 20, 1 Coríntios 7, 23 e Apocalipse 5, versículo 9, sobre a aquisição. E aqui nós lemos em Gálatas que a libertação, né, ela passa por essa verdade. A verdade de que pelas obras da lei ninguém pode ser salvo. Ninguém pode ser salvo. Mais especificamente o versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, não há a possibilidade de uma pessoa ser justificada diante de Deus, e nós vamos tratar desse aspecto, a justificação, um pouco mais para frente, em outro vídeo. Não há como uma pessoa ser liberta do seu pecado, né, ou da condenação do pecado pelas obras da lei, pelas leis de Moisés. Então, somente pelo sangue do Senhor Jesus é que essa libertação da condenação do pecado ela pode acontecer, né? Então, toda pessoa pela lei está condenada diante de Deus e condenada à perdição eterna, né? O crente, porém, foi liberto dessa maldição. Tem uma palavra aqui em grego que define essa libertação. Não é que ela define, me corrigindo aqui, me colocando melhor, é que ela lança mais luz sobre essa libertação, né? O crente, porém, foi liberto. Aí tem o grego, né? No grego, esse verbo libertação, ele quer dizer exagorazo, né? O crente, porém, foi liberto, exagorazo, dessa maldição, pois Cristo o substituiu na cruz, fazendo-se ele próprio maldição em lugar do pecador. Então, na cruz do Calvário, no Calvário, o Senhor Jesus, ele assumiu o lugar do pecador, do crente, daquele que creu em Jesus como seu Salvador, que se rendeu ao Senhor por meio de Cristo. Gálatas 3, o versículo 13 diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, exemplificando aqui, o ser humano, né? O ser humano, todo ele, pecou contra o Senhor. Quando Adão pegou naquele fruto e a sua esposa Eva pegou naquele fruto desobedecendo ao Senhor, eles que foram criados à imagem e semelhança de Deus, estavam num lugar maravilhoso, puro, não havia pecado. Quando eles decidiram desobedecer a Deus e obedecer à serpente, Satanás que estava na serpente, eles pegaram o fruto e comeram. A partir dali,
eles passaram a ter uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa, ela passou de Adão e Eva para Caim, para Abel, para Noé, para Abraão, para Sansão, para Davi e para todos os seres humanos. Então, todos nós temos uma natureza pecaminosa. E como resultado da desobediência original de Adão e de Eva, e posteriormente de cada ser humano, por ter uma natureza pecaminosa, agora o ser humano é condenável diante de Deus. Ele é culpado. Ele é culpado pelo pecado. Ele é culpado pela transgressão. E o que fazer agora? O ser humano também não pode obedecer aos mais de 613, ou cerca de 613, as 613 ordenanças de Deus, através da lei de Moisés. Só nos resta agora uma solução, e essa solução foi o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. É por isso que no versículo 13, lendo de novo, o apóstolo Paulo disse aos Gálatas: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E quem é que foi pendurado em madeiro? Foi o Senhor Jesus. Então, através desse ato de Cristo na cruz, ele consegue isso daqui para nós, a libertação. Ele consegue isso daqui para nós, a aquisição, a eleição e a predestinação. Fazer com que nós consigamos, que nós possamos, ser predestinados, eleitos para a salvação. Tudo isso porque lá na cruz do Calvário, com o seu sangue puro, sangue daquele que nunca pecou, ele pagou a nossa dívida diante de Deus. Prosseguindo aqui, caminhando para o fim, Cristo também libertou o crente do fardo da lei, a fim de que o homem salvo não viva como um escravo oprimido, mas desfrute do status de filho de Deus por adoção. Agora, através do que Cristo fez na cruz do Calvário, o cristão, o salvo, aquele que creu na pregação do Evangelho, creu em Cristo, recebeu Jesus como seu Salvador, seu Senhor, ele luta contra o pecado, ele abandonou seus pecados, e ele agora vive de acordo com a palavra de Deus e com o Evangelho, tendo Cristo como seu Senhor, né? Então esse é o Filho de Deus, esse vai morar no céu. Olha o que Paulo disse em Gálatas, capítulo 4, versículos 5 e 6. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai, ou meu Paizinho. Então, através desse ato de Cristo na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, ele nos adquiriu, ele nos liberta da maldição da lei, né? O segundo aspecto aqui da salvação é esse, né? No assunto aqui hoje é a libertação. E libertação de quê? Da maldição da lei, né? Que diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, o pecador levaria ele mesmo sobre si o seu pecado e as consequências do seu pecado, que é a condenação eterna, a perdição eterna ao inferno e ao lago de fogo posteriormente. Mas Jesus foi lá e na cruz do Calvário, ele morreu pendurado na cruz do Calvário, ele se entregou, ele disse: está consumado, e entregou o Espírito a Deus, ao Pai, morrendo sem nenhum pecado. Viveu uma vida, ele como representante da raça humana, morreu ali sem nunca ter cometido nenhum pecado, e derramou o seu sangue puro lá na cruz do Calvário. E ele levou sobre ele a maldição da lei, no madeiro. E hoje o salvo, o cristão, ele pode vivenciar isso, a libertação da maldição da lei, e ainda é tido
né? Ele foi elevado ao posto de filho de Deus e ele pode clamar Abba Pai ou meu paizinho. Ele pode falar com Deus dessa forma e ele pode desfrutar dessa cidadania do céu e dessa cidadania de filho de Deus. Tudo isso pelo que Cristo fez na cruz no Calvário. Que Deus nos abençoe, que o Senhor continue falando em nosso coração. Espero que você assista essa aula, curta, compartilhe, comente e que você e eu vivamos de modo a reconhecer e que o mundo reconheça que nós somos um povo adquirido por Deus e de que nós somos libertos da maldição da lei, tá bom? Nas próximas aulas nós vamos falar sobre o aspecto da redenção e da vocação. Não tem muita coisa ainda para a gente tratar sobre soterologia e eu creio que vai ser uma caminhada muito produtiva para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, me abençoe e que nós possamos avançar e crescer cada vez mais na graça e no conhecimento. Deus abençoe a todos nós.